eu demorei muito para falar da partezinha de revisão, e aí na parte importante acabou que eu não consegui entrar, os meninos já estavam cansados. Tô tentando compartilhar. Gente, quem souber como que eu faço para colocar, já procurei vários vídeos, ver se eu aprendo, para quando eu estiver dando aula eu conseguir passar o meu slide e aparecer o som. Tem algum professor que está conseguindo fazer isso, gente? Gente, conversa comigo, me ajuda. Cheguei. Como assim? Vai? Passar vídeo, É vídeo do porque eu tenho, slide? porque eu tenho um videozinho no slide que eu não acho ele no YouTube de jeito nenhum. E aí eu queria passar para vocês, inclusive hoje, mas quem disse que eu consigo passar Aí no para caso, vocês escutarem o aí no som? caso seria, vamos supor, você mostrando o vídeo, aí eu pego o meu celular, ligo o meu microfone e começo a gravar. Tipo assim, eu vejo a aula pelo notebook e pelo celular. Entendeu? Seria assim, porque a professora já fez isso também. Como é que é? Peraí, eu coloco no celular também a aula? Isso, você vai colocar, a senhora vai colocar assim, Hum. mas seria melhor ter um aluno. Mas a senhora coloca para rodar a sua aula normal, o slide normal pelo notebook, e liga também a aula pelo celular. E aí só liga o áudio do celular e desliga o áudio do notebook. Aí a senhora coloca o celular próximo e faz isso. A gente já fez isso demais em aulas dos outros professores. Vou fazer isso. Então, na hora do vídeo. Vamos ver se vai dar certo? Me lembra. Quem que me falou foi a Luana? Isso. Luana, então, na hora. Porque o vídeo é muito legalzinho, assim, ele resume toda a revisão que a gente vai fazer hoje. E aí eu não consegui encontrar ele no YouTube para mandar para vocês. Apesar de eu ter certeza que tem, mas. Mas vai ter como mandar ele no módulo lá? Eu não consegui mandar, gente. Eu confesso que eu não consegui, não. Eu tenho que tirar ele e salvar ele em outro lugar. Vou ver o que eu faço com esse vídeo. Então eu vou até colocar esse celular para carregar, para quando a gente apresentar, enquanto o pessoal entra aí, para eu poder fazer isso que vocês me falaram aqui. Deixa eu colocar esse celular para carregar aqui. Senão depois na hora não dá certo, que o celular não tem bateria. Aí. Porque aí vai dar. Nossa, show de bola, tomara que dê certo. Até empolguei agora. Deixa eu pegar os slides aqui de vocês. Uhum. Professora, só tirando uma dúvida aqui, aí nenhum começa no final de setembro? Oh, não, começo de outubro. Maravilha. Eu acho que, na verdade, não é nem na primeira semana de outubro, é na segunda, antes do feriado. Quer ver? A nossa prova vai ser que dia? Deixa eu até falar para vocês. Eu acho que nossa prova vai ser dia 8, gente, não dia 1º, porque eu acho que a semana de N1 começa dia 5 de outubro. Então ainda a gente tem dia 10, que é hoje, dia 17, dia 24 e dia 1º. Então tem dias aí, Muito tempo ainda. tem muitos dias ainda. Nós somos quantos nessa turma? Vocês estão lembrados? Uns 30? Acho que é 28. 28? Acho que é. Não, porque o que eu vou fazer? Eu vou dar primeiro sistema pulmonar, sistema cardio, para a gente juntar bioenergética, pulmonar e cardio e fazer um entendimento global na aula prática, porque eu acho que a aula prática vai render bem melhor assim, já que a gente não pode ficar marcando a aula prática direto. É. Vai render super. Não para voltar às aulas ou não? Às aulas práticas? Não, a aula prática a gente vai ter. Você fala aula normal? É. Sim. Não.
Não tô sabendo de nada. Eu acho, não sei. Eu pensei que Gente, eu não consigo. Sabe por que que eu não consigo falar? Eu acho que eu não sei, é ótimo, né? Porque, ai, cada mês que a gente vive é um mês, não dá pra. Tudo imprevisível. Nossa, não dá nem pra fazer planos assim. O que a gente pode fazer é só seguir o cronograma e obedecer, como se diz, pra ficar todo mundo bem. Mas tá indo bem. Vocês não estão conseguindo aprender assim, não? É meio Aprender, difícil. aprende, mas pessoalmente eu acho que tem uma diferença, né? No calor humano, dos colegas. É, na verdade, vocês estão de saudade mais dos colegas, eu acho. É, porque assim, a aula, a aula online, ela exige mais de vocês, né? Que vocês consigam manter o foco, né? Porque vocês estão em casa aí, tem mil coisas acontecendo enquanto eu tô dando aula, não é verdade? Até comigo aqui, é menino que me puxa, agorinha, daqui a pouco, vocês vão ver. É menino que me puxa, acontece muita coisa. Então, quando a gente fala de aulas online, vocês precisam criar um roteiro de estudo para vocês conseguirem, porque na verdade, a aula online vai depender muito de vocês aprenderem, tá? Porque na sala de aula, você entra para dentro da sala de aula, tem todo o esquema, cadeira, quadro, você concentra lá na aula. Por mais que você viaje um pouquinho, você tá vendo aquilo. Então é mais fácil do que em casa, porque aí eu tô falando, vocês vão sair para jantar, uns vai tomar banho, outros vão ali na sala bater um papinho. E aí quando vocês voltam, perdeu tudo. Vocês têm que pensar assim, ó, tô indo para a faculdade. Entrou dentro do quarto, fechou a porta e acabou. No meu caso aqui eu não posso nem fechar a porta, porque não tem, porque tá reformando. Então entra todo mundo toda hora. E aí não tem jeito. E assim, tem que ser assim, você conseguir estudar, igual fazer os estudos dirigidos, muito importante. Teve gente que não fez, mas muito importante fazer os estudos dirigidos que eu passo, tá? Até em sala de aula, o estudo dirigido é que salva. Só que assim, é aquele negócio, né? Quando vocês estão em sala, eu coloco vocês para fazer estudo dirigido na sala, pego os livros na biblioteca e vou mostrando para vocês como que procura, onde que tá as respostas. E aí eu não posso fazer isso aqui. Depende de vocês. Então é bem complicado mesmo. Difícil mesmo, não é fácil não. Mas tem que ser assim, gente. Pra gente não ficar para trás, tem que dar um jeito de aprender. Não tem jeito não. Vamos embora. Aqui. Então eu vou fazer um resuminho do sistema respiratório. Nessa turma eu tenho alguém da terapia ocupacional? Só matutino, né? E da fisioterapia, tem quantas pessoas? Mais ou menos. Eu não tô vendo o chatzinho, não. Vocês têm que me mandar. Falar no microfone. 7? 7 é isso mesmo? Deixa eu olhar, vou voltar lá. Eu acho que tem duas. 2. 7. Não é 7, não. Eu, a Giovana e quem mais? A Luana. Essa parte que a gente vai falar aqui de fisiologia respiratória, vocês da fisioterapia sabem muito, porque vocês têm uma disciplina voltada para isso. E a reabilitação pulmonar está em alta agora, né? Por causa do esquema de Covid. Aliás, o fisioterapeuta teve uma visão da necessidade de um fisioterapeuta muito grande. Muita gente que pega Covid, às vezes tem. Porque o protocolo é assim, ó. Você só interna com 50% do pulmão comprometido. Você só vai para a UTI com 75% do pulmão comprometido. Mas se você tem 40% do seu pulmão comprometido, você está em casa, você vai ter que fazer fisioterapia respiratória.
para conseguir fazer com que a funcionalidade do seu pulmão melhore. Então, esse módulo é muito bom para o pessoal da fisioterapia. Só que a gente vai falar resumidamente da respiração, que vocês já viram em fisiologia humana, e depois a gente vai entrar na parte do exercício físico, que é a parte que eu quero, tá? Então, é muita informação num dia só, mas vocês vão conseguir, tá? Fisiologia respiratória. Vamos entender qual que é a função do pulmão. Realizar as trocas gasosas, certo? Ele faz a captação de oxigênio e a remoção de CO2. Então, em repouso, você respira de 12 a 15 vezes por minuto. Cada respiração, você inala pelo menos 500 ml de ar. Para esse ar ser suficiente, você depende de uma gama de sistemas, que nesse caso é o sistema respiratório. O sistema respiratório é dividido em 3 partes: vias aéreas superiores, vias aéreas condutoras e vias aéreas alveolares. Nas vias aéreas superiores, nós temos aquilo que a gente chama de sistema de entrada: o nariz, a cavidade nasal, boca, faringe e laringe. Nas vias aéreas condutoras, nós temos traqueias, né, que vai se ramificar gerando brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais. Vias aéreas alveolares, que é nosso parênquima pulmonar, né, que são nossos bronquíolos respiratórios, ductos e sacos alveolares, né? Isso aí tá claro para todo mundo. E na nossa mecânica respiratória, como que funciona? Nós dependemos do diafragma, do músculo do diafragma, das nossas costelas, dos músculos intercostais, olha o tanto de gente envolvida aí. Então, para que isso ocorra de forma ideal, essas 3 coisinhas precisam estar em harmonia, ok? Então, o que acontece? Quando o ar é inalado, as costelas vão se elevar e os músculos intercostais se contraírem. Quando as costelas se elevam e os músculos intercostais se contraem, a nossa caixa torácica se expande. Então, só vocês respirarem aí que vocês vão perceber. Isso é bem fácil de perceber. E o diafragma faz o quê? O diafragma, para respirar, ele precisa contrair. Quando ele contrai, ele move-se para baixo, puxando o ar para dentro. E quando você joga o ar para fora, quando você exala o ar, tudo isso que eu falei, só que é o contrário. Então, nesse momento, as costelas vão fazer o quê? Se abaixarem, né? Deprimirem. Os músculos intercostais vão relaxar. A nossa caixa torácica vão se contrair. E o diafragma? O diafragma vai relaxar. Quando ele relaxa, ele move-se para cima, jogando o ar para fora. Tá? Muito importante isso. Ar entrando, diafragma para baixo, ar saindo, diafragma subindo, como se estivesse empurrando esse ar. O que acontece muito é a nossa respiração ser uma respiração inadequada ou uma respiração ineficiente, que é muito vista aí na vida adulta. Você respira rápido demais, você não faz toda a função respiratória. Como que eu sei que eu estou respirando bem? Você coloca a mão sobre a sua barriga e faz a respiração. Você vai sentir sua barriga se expandindo e diminuindo. Quando você vê um bebê respirando, você vê a barriguinha subindo e descendo. Nada mais é do que a caixa torácica abrindo e fechando, né? Quando você respira rápido demais, no dia a dia, você não para respirar, aliás, você não precisa pensar para respirar, né? Ainda bem. Mas à medida que essa respiração vai tornando-se incompleta, eu vou fazendo o quê com esses músculos? O que vocês acham, gente? Eu vou fazendo o quê com esses músculos? Vou causando um encurtamento nessas musculaturas, certo? Junto com esse encurtamento nas musculaturas, eu vou formando também os nódulozinhos de tensão. E aí, o que acontece com isso?
a respiração não acontece mais de forma tão eficiente. Aí a pessoa vai fazer um exercício físico e de repente a respiração dela sai toda errada, que é normal, né? Porque a gente perde o costume. E aí a pressão faz o quê? Vai lá embaixo. Aí ela começa a passar mal. Nada mais é problemas respiratórios, tá? Lembra que de hipoglicemia que não pode ser, só pode ser o quê? A nossa respiração. Passando aqui. Então, o que faz com que os pulmões se expandem? O ato dos pulmões se expandirem, eu chamo de como? Complacência respiratória. Muito interessante isso. Então, quando o pulmão ele se expande, eu chamo isso de complacência respiratória. Complacência respiratória é a capacidade que o pulmão tem de se expandir. Ok? Anotem aí. Então, aqui vai. Eu tô passando rápido, gente, para eu chegar no exercício. Não vai acontecer igual matutino. Vou chegar lá e não vai funcionar. Fibrose pulmonar. E aí, quando você perde essa complacência respiratória, a sua capacidade do pulmão se expandir muito, eu tenho algumas doenças pulmonares relacionadas. Fibrose pulmonar, efizema pulmonar, DPOC, né? Alguém sabe me explicar o que é DPOC? Significa doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Eu perco uma capacidade de produzir a nossa respiração. Na fibrose pulmonar, é uma doença restritiva progressiva das nossas vias aéreas, em que há um enrijecimento e uma retração cicatricial do pulmão. A curva desviada-se para baixo e para a direita, essa aqui, ó. Ou seja, a complacência respiratória é reduzida. Então, a pessoa tenta inalar o ar, mas ela não consegue realizar essa complacência respiratória, ok? Aí, nesse caso aí, o que acontece? A pessoa vai ter dificuldade de respirar, seja em tarefas simples, até porque ela não consegue o quê? Atingir a necessidade dela energética, por exemplo. Ok? E efizema? Tipo de doença pulmonar obstrutiva crônica. Há um aumento patológico dessa complacência. Então, eu tenho uma complacência aumentada na efizema pulmonar, pois há uma distribuição das fibras de colágeno elástica dos septos interalveolares que separa esses alvéolos, o que apresenta uma hiperinsuflação pulmonar, apresentando-se um tórax expandido. Então, nesse momento, o meu tórax é muito expandido, mas eu não tenho uma eficiência respiratória, que é o que é efizema pulmonar. Então, nesse processo respiratório, encontra-se totalmente prejudicado, pois as trocas gasosas não se processam adequadamente, por falta de uma superfície alveolar apropriada, ok? Então, mesmo eu tendo uma complacência muito aumentada, existe uma rigidez nessa complacência. Porque essa complacência é o quê? É a capacidade que o pulmão tem de se expandir, de diminuir, de se transformar. E na efizema, não. Na efizema, eu tenho o quê? Um enrijecimento, mesmo com a complacência aumentada, ok? Aqui é a zona de perfusão pulmonar. Aqui vai falar para vocês das trocas de gases dos pulmões, né? Quanto gás é inspirado, gás expirado, oxigênio, CO2, água, nitrogênio. E aí, hoje em dia, a gente encontra de tudo, na verdade, no ar, né? Não só isso, como é esperado. Mas acontece de tudo, que faz o quê? Muito mal para o organismo. Professor, Que eu tenho um aumento dos radicais livres. Oi? e para quem fuma? Eu não entendi. Para quem fuma? É, Então, vai. o cigarro pode causar várias coisas. Primeiro, o ar do cigarro ele é totalmente tóxico, tá? Então, imagine você 24 horas inalando uma fumaça tóxica. É o cigarro. Então, essa toxina do cigarro, ela vai ter muita coisa presente como radicais livres.
E esses radicais livres, eles podem se transformar em várias coisas. Ele pode destruir o pulmão, causar uma efizema pulmonar, simplesmente assim. Ele pode causar um câncer no pulmão, né? Ter uma célula que reproduz errado no pulmão devido a essa intoxicação da fumaça do cigarro. Muito comum, né? As pessoas terem câncer de pulmão. Aí quando você tem, por exemplo, câncer de pulmão, geralmente você vai lá e tira um pedaço do pulmão. Aí, quando você tira um pedaço desse pulmão, você acaba perdendo a capacidade pulmonar. Aí você acaba adquirindo uma doença, um DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica. E a partir de então, acabou sua qualidade de vida. Problema respiratório, gente, acabou a qualidade de vida. Vocês sabem disso. No tempo seco, é tão difícil respirar. Por quê? Porque o ar entra seco. Ele não é um ar úmido que entra, passa pelos pulmões e vai tranquilamente, ele entra seco. Vamos pensar aqui, você lavando alguma coisa. Aí você quer lavar um negócio seco. Lava? Não lava. Mas aí ele precisa estar o quê? Molhado. Quando você molha, fica muito mais fácil de passar e sair. E outras coisas também, né, gente? Quem tiver aí uma mente mais fértil. Então, precisa estar ali úmido na região ali para poder passar o ar. É onde que entram os aerosóis, que vocês fazem o quê? O aerosol não é só para quando você está doente. Você pode fazer aerosol, pelo menos assim, para evitar doenças pulmonares, uma vez por semana, por exemplo. Só que aí, ao invés de você não põe remédio, claro, você coloca só soro para umidificar as narinas e melhorar a respiração. Gente, é maravilhoso. Quem tem criança em casa e começa essa poeirão e criança começa a adoecer, faz isso. Aerosol uma vez por dia, no final da noite, assim, tanto que ele vai respirar bem, a criança. Porque você acaba o quê? Umidificando toda a passagem de ar. Porque o tempo seco aqui não tem água, o tempo tá seco, a umidade do ar vai, sei lá, a umidade do ar de deserto abaixo de 30%. E isso aí faz muito mal para o nosso sistema respiratório. A mesma coisa é o cigarro, tá? Mesma coisa não, é pior. Então, o cigarro, ele vai causar, além desses probleminhas aí, você vai perdendo a sua capacidade pulmonar também, com o tempo. Então, uma pessoa que fuma tem mais dificuldade de fazer atividades respiratórias, corrida, atividades aeróbicas de maneira geral. Então, quem fuma aí, vamos largar o cigarro, porque não faz nada bem. E se conseguirem me largar, me avisem, que eu não fumo não, tá, gente? É minha mãe. Não foi tão a raiva de cheiro de cigarro. Professora, Ah, então no caso, quando eu falo que a pessoa consegue desenvolver uma resistência no conjunto de cigarro, isso é mentira então? Não é informação verdadeira? então, não é que a pessoa desenvolve uma resistência, tá aí. De 99,9,9 das pessoas que fumam vão ter algum problema pulmonar, mas aqueles 0,1% não vão apresentar nada. Porque o corpo, ele é improviso. Você não consegue prever o que vai acontecer. É improvável. Então, algumas pessoas conseguem. Na verdade, não é resistência à toxina do cigarro. Ela acostuma com a fumaça, é diferente. Não é bem uma resistência, não. O que ela vai ocorrer é que esses radicais livres que entram, ela consegue combater, não causando dano celular. Basicamente isso. Mas isso é 0,01% da população. Que aí é a história quando vocês escutam, fulano de tal tem 95 anos, morreu fumando. Todo mundo já escutou uma história dessa, mas é aquele negócio, né? Fulano de tal come gordura a vida inteira e tem 80 anos. Fulano de tal teve uma má alimentação, morreu aos 50 anos. Então não dá para saber. O que se sabe é que a maioria terá problemas.
Certo. É igual o sódio. O sódio também. Existem pessoas que têm mais facilidade de... Vocês vão aprender isso mais para frente nas aulas, o que é a hipertensão. Algumas pessoas têm mais facilidade de reter o sódio, por exemplo. De reter não, de excretar o sódio. E essa 0,1% dessas pessoas podem morrer de comer coisa salgada que não vai adquirir hipertensão arterial. Mas aqueles 99,9% que fizerem isso vai adquirir hipertensão arterial. Agora, até você descobrir qual classe que você tá, é melhor não arriscar, né? Porque, tipo assim, é quase ganhar na loteria. Então, aqui tem uma troca gasosa, né, através da membrana. Vou falar aqui rapidamente, nós temos duas grandes circulações. Vou falar rapidamente porque na próxima aula que a gente vai entrar no sistema circulatório. Nós temos duas grandes circulações. Circulação pulmonar, que é a pequena circulação, e a circulação tecidual, que é a grande circulação. Por isso que sistema respiratório e sistema cardio andam assim. E a gente já fala logo sistema cardiorrespiratório. Eles andam totalmente em conjunto, tá? Então, o que vocês precisam saber dessa pequena circulação? Que o sangue venoso, pobre em oxigênio e rico em CO2, e resíduos de metabólico celular, volta ao coração através das veias cavas e desemboca no átrio direito. Então, a veia cava leva aquele sangue ruim e joga lá para o átrio direito. Do átrio direito, esse sangue vai passar para o ventrículo direito, de onde será bombeado para os pulmões através das artérias pulmonares. E lá vai acontecer a troca gasosa. Aí ele vai fazer o quê? Sair do corpo. No pulmão, o sangue sofre a hematose, né? Que é essa troca gasosa. E retorna para o átrio esquerdo através das veias pulmonares, pequena circulação. O ventrículo esquerdo recebe o sangue do átrio esquerdo e o bombeia para todo o organismo através da aorta. Então, nessa troca gasosa, vai retornar o sangue que pegou o oxigênio, certo? O oxigênio bom. Vai mandar para o ventrículo esquerdo, que vai receber o sangue desse átrio esquerdo. E vai bombear esse sangue para todo o organismo através da aorta. Por isso que nossa aorta é tão importante. A aorta é nossa grande circulação, né? Da aorta ela vai ser ramificada para todos os tecidos. Lembrando que sangue venoso vem pelas veias e levam o quê? Sangue ruim, CO2, sangue rico em dióxido de carbono. Artérias faz o quê? Leva sangue oxigenado ou sangue arterial. O que acontece? Agora a gente está começando a chegar onde eu quero. Tá vendo? Tanto que foi rápido a revisãozinha? Foi ótimo. E aí eu vou tentar passar o filme para vocês. Peraí, gente, deixa eu entrar na reunião. Porque o filme resume essa revisãozinha. Deixa eu entrar na... Ixi, eu não tenho nenhum Meet instalado aqui, gente. Professor, o filme só tem ele baixado? Não, é um filminho de 10 minutos, gente. Tem no YouTube, não? Não achei. Procurei hoje o dia todo por causa dos meninos do matutino. Peraí, gente, deixa eu entrar na reunião aqui para eu passar para vocês. Tá baixando, deixa eu terminar aqui. Então, durante o exercício físico, nós temos o quê? Brônquios ou bronquíolos obstruídos, alvéolos hipoventilados, né? Hipoxia alveolar, deficiência de oxigênio a nível tecidual, ação sobre a musculatura lisa na área hipoxia para produzir a constrição, desviamento do sangue para fora da área de hipoxia, acúmulo de CO2 e, consequentemente, diminuição do pH. Com isso, com essa diminuição do pH, a gente vai fazer a vasoconstrição pulmonar. Essa vasoconstrição pulmonar
vai reduzir o fluxo de sangue. Se eu estou fazendo vasoconstrição, então eu estou diminuindo o tamanho, né? Diminuir o PO2 alveolar na área afetada. Aumentar a constrição dos brônquios. Desvio de ventilação para a área da fora da área mal perfurada, tá? Isso aí é a circulação pulmonar que acontece. E durante o exercício físico, o que que acontece? Antes de passar durante o exercício físico, eu vou entrar na reunião aqui. Ai, eu vou adicionar essa aqui mesmo. Deixa eu ir lá entrar. Peraí, gente. Tô apanhando aqui. Mentira, porque eu tô baixando o negócio aqui. Pessoal, é só ligar o microfone, é isso? No caso, ela vai ligar o microfone, o vídeo vai rodar no notebook, né? Aí a senhora liga o seu celular, desliga o áudio do notebook. Aí a senhora liga o áudio do celular. Tá dando essa. Peraí, então. Vixe, tá dando eco aqui. O que eu vou fazer? Mas aí se eu desligar o áudio no Instituto... Peraí. Aí você vai ligar do celular. Aí, agora vocês estão me escutando. Então, vou Aí a fazer senhora isso. coloca o vídeo para rodar e aí coloca o celular perto do notebook. Ótimo. O vídeo é rapidinho, tá, gente? Tem mais ou menos uns 10 minutos. Que barulhinho é esse?
Professora, você não consegue mandar um vídeo pra gente pelo grupo, não, de WhatsApp? Não, não consegui. Professor, o som está sendo transmitido pelo som do notebook? Só o meu que bugou, não tá saindo o áudio da professora? Eu também não tô escutando, não. Agora vocês estão ouvindo? Agora sim. Ah, agora sim, professora. Eu não voltei o microfone. Nossa, tinha falado uma coisa tão legal aqui. Hoje tá demais, hein? Durante o exercício físico, o que eu tava falando? Até me perdi aqui depois dessa. Eu tava falando aqui da respiração pulmonar durante o exercício físico, certo? O que eu acabei de falar para vocês? Que o meu sistema respiratório, ele precisa de oxigênio, tanto para mandar oxigênio para todo o meu corpo para ele funcionar, quanto para eu realizar qualquer tipo de atividade, principalmente atividades aeróbicas, tá? Então, atividades aeróbicas requer uma grande quantidade de oxigênio. Já as atividades anaeróbicas, ela não requer oxigênio
naquele momento, mas quando eu termino ela, eu tenho um desequilíbrio total do meu organismo com o exercício físico. Então, após a atividade, o meu volume de oxigênio necessita ser bem maior para que eu restabeleça todo o meu organismo pós-exercício, ok? Então, vamos entender o que acontece. Essa análise de gases inspirada é um procedimento muito sensível de acordo com a produção de energia. Porém, existem outros fatores que compõem esse processo: inspiração, expiração e inspiração. São determinados por meio de volumes e capacidade das suas funções pulmonares. Então, a capacidade pulmonar, ela vai depender do sexo, feminino ou masculino, da idade, treinado ou destreinado, sedentário ou ativo. Tudo isso vai depender da minha capacidade pulmonar. E como minha capacidade pulmonar vai funcionar, isso é de acordo com o nosso tipo de treinamento. Aí são nossos alvéolos pulmonares, né? Então, essa quantificação de trocas gasosas no alvéolos permite mensurar a respiração. Então, entra oxigênio, sai CO2. O estado de equilíbrio entre a respiração e a respiração celular pode fornecer valores referências do funcionamento integrado do sistema cardiorrespiratório, por meio da quantificação da produção de energia aeróbica, anaeróbica e cinética desse sistema. O que eu acabei de falar para vocês? Como que eu descubro qual tipo de energia eu estou utilizando? Quando eu faço um exame de ergospirometria para analisar meus gases, através dos valores desses gases, eu sei se eu estou utilizando mais carboidrato, mais gordura, só o resultado desses gases. E o resultado desses gases está diretamente relacionado a essa troca gasosa, essa frequência respiratória durante o exercício físico. Com o exercício físico, eu tenho um aumento da ventilação pulmonar, ok? O que é essa ventilação pulmonar? É o ar que entra. Eu tenho um aumento dessa ventilação pulmonar. Esse aumento dessa ventilação pulmonar, ela pode aumentar de acordo com duas maneiras: da minha frequência respiratória aumentada ou da minha profundidade da respiração. O que eu estou falando? Frequência respiratória. Estou fazendo uma hiperventilação, certo? Profundidade respiratória. Isso aqui, essa profundidade respiratória também eleva a minha ventilação. Por isso que eles falam que quando você está muito irritado, muito nervoso, muito agitado, você aumenta essa profundidade respiratória. Joguei o ar para fora. Esse aumento dessa profundidade respiratória vai mandar mecanismos, neurotransmissores, que como se você estivesse fazendo exercício físico. Então, quando acaba essa respiração, o que vai acontecer? Você vai se sentir bem melhor. Que é a mesma coisa que acontece com o exercício físico. Quando ele acaba, principalmente exercícios aeróbicos, você tem uma elevada quantidade de serotoninas. Isso faz com que sua sensação de bem-estar seja muito maior, ok? Como que é essa regulação? Essa regulação, ela vai ocorrer da maneira que a frequência e a profundidade dessa ventilação vão se ajustar simultaneamente, em função de necessidades metabólicas individuais. Então, toda vez que você está iniciando uma atividade, seja qualquer atividade, principalmente de natureza aeróbica, primeira coisa, você tem que o quê? Ajustar a sua respiração. Tanto a profundidade, quanto essa frequência dessa respiração. Por isso que no início do exercício físico é exaustivo, é cansativo. Vocês já ouviram falar? Os primeiros quilômetros é sofrido, mas aí depois vai. O que significa? O que é esse sofrimento? É um sofrimento pulmonar, porque até então você tá o quê? Tá em estado de desequilíbrio. E aí depois que você vai entrar num estado de equilíbrio e esse exercício vai ocorrer
de maneira correta. Ok? Bem interessante isso. Mas quem que vai fazer esse controle dessa ventilação? Você pensa e controla? Não, Nanina, não. Principalmente durante o exercício físico. É claro que quando você consegue controlar essa respiração, por exemplo, no Pilates. A respiração do Pilates é a chamada respiração de onda, né? A gente tem vários tipos de respiração, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. É a respiração do Pilates. Essa respiração do Pilates, que é a respiração de onda, ela me permite o quê? Comandar mecanismos de controles respiratórios. Eu mando informações para o bulbo. O bulbo é nosso centro respiratório, ele que comanda todo, tá? Ele está ligado a córtex motor, a região subcortical. Mas o que liga diretamente isso? Primeiro, os nossos quimiorreceptores periféricos, né? Coração, se seu coração acelerar, automaticamente sua respiração tem que acelerar. Significa que ele está bombeando mais sangue. Se ele está bombeando mais sangue, tem mais oxigênio passando no seu corpo, certo? Se tem mais oxigênio passando no seu corpo, eu preciso aumentar a respiração. Porque aí, se não entra oxigênio e minha circulação aumenta, vai dar ruim, né? Mas é uma máquina. Aumentei minha frequência cardíaca, aumentei minha frequência respiratória. Receptores do tecido pulmonar, né, que vão falar, ei, tá precisando? Manda aí, manda ver. Proprioceptores das articulações e dos músculos, que vão lidar exatamente do tipo de energia que eu estou precisando naquele momento. Temperatura corporal, olha que interessante, temperatura corporal. Estado químico do sangue, né, no bulbo. Estado químico do sangue, pH tá alto, pH tá baixo. Tudo isso vai deixar, pode fazer daqui um pouquinho, vai gerar os estímulos. Por isso que quando você começa a fazer um exercício físico, uma atividade física, a primeira coisa que você começa é transpirar, né? Nossa, tô suando, tá me dando um... Já viu quando você tá nervoso também, você começa, nossa, tá me dando um suador aqui, eu já escutei muito isso, tá me dando um suador, professor, olha a prova, tô ficando até... O que é isso? Esse suador é porque você tá ansioso, você tá, por exemplo, síndrome do pânico, dá isso também. Se você está ansioso, você está aumentando a sua frequência cardíaca, aumentando a sua frequência respiratória, automaticamente você está aumentando a sua temperatura corporal. Quando sua temperatura corporal aumenta, a gente começa a transpirar. Por quê? Se sua temperatura aumentar demais, colega, você morre, tá? Primeiro você tem um ataque cardíaco, vai para UTI, ok. Então o organismo ele precisa trabalhar. Então sua temperatura corporal eleva, você tem que transpirar. Aí quando você transpira, você exala sais minerais e água ao mesmo tempo, certo? Essas gotículas de suor, o que acontece? Elas vão permitir que você esfrie seu corpo. À medida que você transpira, essas gotículas vai fazer o quê? Vai evaporar. À medida que elas evaporam, você faz o quê? Você consegue aumentar ou manter a temperatura do seu corpo, ok? E é para isso que serve a transpiração. Então, quando você está fazendo alguma atividade física e toda hora você vai lá e limpa seu suor, você está sacaneando o seu corpo. Simplesmente isso. Tá bom, em alguns casos transpira muito, excessivo, fica estranho, aí você tem que dar uma limpadinha, mas não limpar tudo, tá? Principalmente em temperaturas muito elevadas, ok? Senão, não dá ruim, né? Como se diz, não dá ruim. Ô, Dodói. Então, o ciclo respiratório normal é o resultado de atividade dos neurônios do bulbo, que a gente viu agorinha. Como o indivíduo em repouso, fatores químicos agem diretamente sobre esse centro respiratório ou modificam sua atividade de maneira reflexa por meio desses quimiorreceptores para controlar essa ventilação alveolar, que a gente acabou de falar. Dentre esses fatores, um dos mais determinantes é o nível
Professor, o áudio bugou de novo. Aí, vou falar de novo então, tá, gente? Eu não sei onde eu parei. Onde eu parei com o áudio. Então, assim, o que acontece? Que esses quimiorreceptores vão controlar essa ventilação alveolar. Dentre esses fatores de controle, nós temos a pressão arterial, CO2, PCO2 e a acidez do sangue. Vocês vão entender como que ocorre a acidez do sangue daqui a pouco. Quando você tem uma queda de pressão arterial de oxigênio, vai modificar totalmente o seu padrão respiratório. Então, à medida que sua pressão abaixa, você vai fazer o quê? Você vai tentar respirar maior. O que é a pressão? Imagina, só para a gente entender aqui o que é a pressão. Imagina uma mangueira. As artérias levam sangue rico em oxigênio. Imagina uma pressão dentro das artérias. E a mangueira está passando. Se eu aumento a pressão ali na mangueira, eu aumento o meu fluxo de sangue, certo? Se eu diminuo a pressão na mangueira, se eu fecho ela, diminuo a pressão, eu diminuo a passagem daquele líquido, no caso o sangue. Tá? Aí, quando a minha pressão está baixa, o que acontece? Eu vou ter pouca oxigenação. Por isso que vocês, quando a pressão está baixa, você fica mais frio, né? As extremidades frias, né? Pontos periféricos frios, você fica mais para baixo, mais cansado, sente fraqueza, justamente porque está faltando uma oxigenação. Mas caso ao contrário, quando essa pressão aumenta muito nessa parede arterial, o que vai acontecer? Eu também tenho um aumento do meu frequência do coração, certo? Minha frequência cardíaca. Muito interessante isso. A gente vai estudar isso melhor quando a gente for ver hipertensão. Mas basicamente isso. Então a pressão, ela está interligada com a respiração. E não tem como, a gente está separando aqui para explicar mais detalhado, mas não tem como a gente separar sistema respiratório do sistema cardiovascular quando a gente fala de exercício físico, tá? De atividade física. Porque eles funcionam assim, ó. Um faz, o outro faz. Um faz, o outro faz. Um faz, o outro faz. Sempre a mesma coisa. Então, essa ventilação é controlada por vários circuitos neurais, né, que recebem informações provenientes de centros cerebrais superiores, do nosso corpo motor, dos pulmões, de sensores de todos os organismos. Igualmente, muito importante para o controle dessa ventilação é o estado químico e gasoso do sangue, que envolve a medula e os quimiorreceptores localizados na artéria carótica e aorta. Então, eu vou explicar por que agora. O exercício é um estímulo que vai provocar um desequilíbrio no sistema respiratório, ok? Levando em consideração a intensidade, a duração e o volume desse exercício. Vai depender de todos esses fatores, o que provoca transformações em características basais da respiração pulmonar e dos níveis de respiração celular. Quando eu falo respiração celular, eu estou falando de energia. Lembra? Ciclo de Krebs. Que entra lá dentro da mitocôndria, faz a respiração celular. Modificando com isso as características da produção de energia aeróbica em repouso. Quando aumenta a intensidade do exercício, provoca o incremento das trocas gasosas, certo? De O2 e CO2. Em resposta a esse estímulo, os sistemas de transporte de CO2 e CO2 também vão aumentar em nível de funcionamento, ou seja, procurando ajustar para estabelecer o suprimento de O2 e CO2. Então, ele vai tentar estabelecer o tempo todo entre a respiração celular e pulmonar, entre a sua necessidade energética e entre os seus pulmões. Mas caso ocorra algo muito rápido, um aumento muito rápido, quando ocorre esse aumento muito rápido, gente, eu falei isso em bioenergética, para vocês entenderem que eu falei que vocês iam ficar completo em sistema pulmonar. Você está respirando normal, você está mantendo um exercício físico, a sua célula está precisando de respiração, o seu pulmão está funcionando, ele está
elevando a frequência cardíaca, a frequência respiratória, mas você manteve o exercício físico. Você decidiu fazer um Ironman, 10 horas de prova. Você decidiu ficar 10 horas fazendo uma atividade física. O que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento que esses ajustes de trocas gasosas entre o suprimento de O2 e CO2 não vai ser mais suficiente. Nesse momento, é o ponto onde eu chamo que é o ponto de sistemas que não suprem essa demanda, a produção momentânea de energia. Ocorrerá o quê? Nesse caso, eu não estou conseguindo suprir essas necessidades, eu vou correr uma participação da produção anaeróbica. Lembra? Eu volto lá na glicose. Lógico que ela está trabalhando o tempo todo, né? Porque ela também entra no ciclo de Krebs. Mas eu volto a tentar pegar energia rápida, já que o outro sistema está precisando se reajustar e não está dando certo. Aí é onde entra o ciclo de Cori. Eu estou usando a glicose, então tem muita glicose. Então, usei muita glicose, está faltando. Eu vou lá no meu fígado, vou pegar aquele glicogênio armazenado, né? Daquela remoção que eu fiz o tempo inteiro da glicose e vou jogar novamente para a corrente sanguínea. Joguei novamente para a corrente sanguínea, ciclo de Cori, vocês já sabem. Joguei novamente para a corrente sanguínea, vou utilizá-lo como fonte de energia. Só que a partir do momento que meu fígado está tentando jogar glicose, ele não está conseguindo fazer o quê? A remoção daquela acidose no sangue. Não, simplesmente não consegue. E aí, quando ele para de fazer essa remoção, porque ele está trabalhando demais, tentando manter um ciclo de energia, eu tenho uma interrupção total do exercício físico, porque agora meu sangue entrou em acidose. Nesse momento aqui, o atleta, ou ele vai entortar todo, vocês já viram isso em algumas imagens, gente chegando das provas tudo tortinho, ou ele vai desmaiar, vai acontecer alguma coisa, ok? Então, nesse momento, eu tenho uma acidose no meu sangue. O que ele faz para não ocorrer isso? Ele faz a suplementação correta durante a prova de glicose, certo? Isso aí que é importante, aqueles shakezinho, já viram gelzinho de glicose? Aquilo lá o tempo todo. Todo não, né? No cálculo correto. Então é isso que acontece. Às vezes quando a pessoa chega, estagna, chega, não vai, tô passando mal, tô morrendo, tô vomitando, meu organismo já acidose, ok? Então, os ajustes dessa ventilação durante o exercício físico não são resultados de um único fator, mas sim de combinações de vários estímulos químicos e neurais que podem agir simultaneamente. O controle dessa ventilação durante o exercício pressupõe uma interação de fatores neurogênicos, químicos e temperatura corporal. Segundo esse modelo, estímulos neurogênicos, sejam eles corticais, cerebrais ou periféricos, músculos esqueléticos, são responsáveis pelo aumento abrupto da ventilação no início do exercício. Okay? Então, no início do exercício, eu tenho um aumento muito rápido da minha ventilação pulmonar, por isso é tão difícil até ele entrar em harmonia. Isso eu já falei para vocês, por isso que eu li um pouquinho rápido. Quando ocorre essa alteração, a ventilação minuto tende a se elevar gradualmente até um nível estável, suficiente para atender as demandas metabólicas naquele momento, ou seja, suficiente para atender a minha demanda de energia. A partir de então, a regulação da ventilação é mantida por estímulos centrais, químicos e reflexos, fundamentalmente por aqueles realizados pela temperatura corporal, pelo CO2 e pelos íons de hidrogênio. Sempre temperatura corporal, tá, gente? Quando a gente sofre overtraining, ou a gente está muito estressado, reparem para vocês verem que a temperatura do corpo, ela se eleva, tá? Isso aí são respostas, tá? Estímulos centrais para você mandar, opa, tem alguma coisa aqui muito errada, tá? Até quando você está doente. Você, principalmente quando está com alguma inflamação, alguma infecção, o seu corpo eleva a temperatura corporal para falar assim, gente, vamos agir, vamos trabalhar aqui que tem alguma coisa errada. Então, a febre em si, ela é necessária em todos esses aspectos.
Durante exercícios intensos, essa frequência respiratória e volume corrente aumentam significativamente, de forma que a ventilação pode alcançar valores superiores a 10 litros a 100 litros por minuto. Outro ponto importante é que esse volume corrente raramente ultrapassa a faixa entre 55% e 65% da sua capacidade vital dos indivíduos, sejam treinados ou não. Isso aí eu vou explicar mais detalhe mais na frente. Isso aqui era o videozinho que eu ia passar para vocês. Agora eu vou entrar na segunda parte da nossa atividade, da nossa aula de hoje. Tá todo mundo bem aí? Sim. Tranquilo. Tranquilo, todo mundo? Então, vamos embora. Como que a gente avalia a nossa capacidade pulmonar? A gente avalia de uma única forma, da melhor forma possível, que é a nossa espirometria, que é quando você vai no médico, ele põe aquela máscara e você coloca você para subir na esteira. Então, essa espirometria, ele vai medir o volume de ar que entra e sai dos pulmões. Isso diz muito sobre você, tá? Então, a gente tem dois tipos, circuito fechado, que é aquele que você expira o ar que está dentro do recipiente, mas que não é usado mais, e circuito aberto, onde o paciente inala o ar ambiente. Existem técnicas de bolsa, técnica portátil, instrumento computadorizado. Antigamente não existia essa técnica portátil aqui, o que prejudicava muito no esporte, porque eu não conseguia avaliar a capacidade pulmonar daquele indivíduo durante a própria atividade que ele faz, porque é diferente você correr no esteira, a sua capacidade pulmonar é uma, se você nadar, a sua capacidade pulmonar é outra, então modifica muito. Mas essa da esteira, ele me permite fazer o quê? Ele me permite achar meu limiar, lactato, e ele me permite também achar em que momento eu atinjo a minha frequência cardíaca junto com o meu VO2, tá? Isso aí é que a gente vai fazer aí uma ergospirometria computadorizada, né? No caso, que vocês estão vendo aí. Aqui eu vou falar um pouquinho de VO2, que ele é expresso em litros por minuto ou mililitros por quilograma, tá? A gente tem que saber só que existem o VO2 relativo e o VO2 absoluto, tá? Você consegue, a partir do VO2 relativo, você consegue passar para o absoluto, a partir do absoluto você consegue transformá-lo em relativo, mas isso aí para a gente não é, nesse caso aqui, não é interessante. O que eu quero que vocês entendam agora? Que quando você avalia o indivíduo, você tem o VO2, VO2 máximo e VO2 pico. O que é o VO2? O VO2 é o consumo, volume de oxigênio, né? Significa, mas é o consumo de oxigênio pelo organismo numa determinada intensidade de exercício. Então, o VO2 me determina quando que é meu volume de oxigênio quando eu estou correndo a 5 km por hora, a 12 km por hora. Já o VO2 máximo é a taxa máxima que o organismo de um indivíduo tem de captar e utilizar esse oxigênio de ar que está inspirado para gerar trabalho. Então, a minha capacidade máxima, quanto máximo eu consigo inalar de oxigênio para fazer com que esse ar gere trabalho, ou seja, gere energia. Eu vou procurar uma figura agora aqui no Google, porque eu usei ela de manhã e eu gostei, mas eu nem salvei ela, porque acaba que eu vou construindo os slides para vocês entenderem a diferença do VO2 máximo e o VO2 pico. Tá até aqui.
Meu computador não ajuda? Aí. Qual é a diferença, então, pessoal, do VO2 máximo para o VO2 pico? Eu peguei a imagem que eu não consigo desenhar um gráfico aqui. Quando você está fazendo exercício físico, você atinge seu VO2 máximo quando, prestem atenção nessa figura, aqui é o VO2, aqui é a intensidade. À medida que a sua intensidade aumenta, seu VO2 aumenta, mas vai chegar um certo momento que seu VO2 máximo não aumenta, de jeito nenhum. Quando ele não aumentar mais e ele sofrer uma padronização, ou seja, ele funcionar de maneira constante, aí sim você atingiu seu VO2 máximo, ok? Esse constante aqui é seu VO2 máximo. O VO2 pico é quando você está fazendo um exercício físico e você simplesmente não consegue mais realizar. Por exemplo, eu coloco você para correr na esteira. É um teste de burn que a gente vai fazer na aula prática. Opa, voltou por quê? Que a gente vai fazer na aula prática. Vocês começam a caminhar na esteira. Depois de 2 minutos, eu coloco para você acelerar. Mais 2 minutos, você acelera mais um pouco. Mais 2 minutos, acelerou mais um pouco. Vai chegar um momento que você vai falar, para, professora, não vai. Nesse momento, eu sei que você atingiu o seu VO2 pico, tá? É muito difícil a gente conseguir mensurar o VO2 máximo do indivíduo, porque geralmente quando ele chega no VO2 pico, ele simplesmente não consegue mais manter o exercício físico e ele acaba parando. Então, muitas vezes a gente utiliza o VO2 pico de forma errada, falando que esse VO2 pico é também um VO2 máximo, tá? Na verdade, a gente considera-se como se fosse o VO2 máximo. Mas você só tem o VO2 máximo quando você começa a olhar na tabelinha ali do VO2, ele deu, por exemplo, 30. 30, 30, 30, 30, 30, não modificou. Esse momento é o máximo. Mas se ele deu 20 e parou de fazer exercício e o VO2 voltou, quando ele para de fazer exercício físico, minha respiração vai se mantendo, vai diminuindo. Então, à medida que vai diminuindo, meu VO2 também vai abaixando, certo? Então, vai tentando voltar ao normal. Então, essa é a grande diferença. Muito interessante vocês saberem para a prova o que é VO2, o que é VO2 máximo e o que é VO2 pico. Okay? Gravem essas palavrinhas aí. Só que a minha capacidade de VO2, ela já é determinada. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Depois eu vou voltar aqui. Eu preciso modificar aqui a forma de ensinar. O meu VO2 máximo, ela é pré-determinada pela minha genética. Olha que interessante. Então, se você tem uma capacidade pulmonar, por exemplo, de fazer um VO2 aí máximo relativo de 60, seu potencial máximo seja 60 e você tem um VO2 abaixo, você consegue aumentar seu VO2 até 60 só. O que isso significa? Significa que você só é capaz de melhorar seu VO2 máximo 30% da sua capacidade. Olha só. E um atleta bem treinado piorou. O atleta bem treinado, ele melhora aí no máximo até 5%. Isso é ruim, é pouco. Então, aqui, ó. O que isso significa? Eu vou falar aqui. Se geneticamente uma pessoa destreinada de 70 quilos tem um VO2 máximo de 2,5 litros por minuto, destreinada, pode melhorar seu VO2 em 30%, ou seja, ele pode chegar a um VO2 de 3,5 litros por minuto, o que dá um valor relativo de 46,4. No entanto, para que ela possa estar figurando entre os melhores maratonistas do mundo, então, para que eu seja um vencedor de maratona, o meu VO2 tem que ser de 5 ou 7, que são a média do VO2 máximo dos melhores maratonistas do mundo.
Então, do ponto de vista de VO2 máximo, essa pessoa jamais estará entre os melhores do mundo. Porque ela não vai conseguir aumentar sua capacidade pulmonar. Mas isso não quer dizer que ela não possa completar uma maratona. Ela pode, ela só não vai ser um campeão. Então, o que eu utilizo o VO2? Sabe aquelas peneiradas que o povo fala, por exemplo, muito em futebol, e eu faço testes cardiorrespiratórios em atletas? O que eu faço? O que eu faço? Nessa peneirada, vamos supor que eu quero um jogador que corre muito, um lateral. E aí, eu vejo que a capacidade pulmonar dele é baixa. E eu sei que eu só posso melhorar ela 30%. E se ele for treinado, só 5%. O que vai acontecer? Ele pode ser bom. Mas eu não vou pegar ele. Mesmo ele tendo uma capacidade, uma jogada boa. Eu não pego. Por quê? Porque eu preciso que ele corra. Eu preciso que ele tenha uma boa capacidade pulmonar. Então, o VO2 máximo, ele é usado na hora da peneiração de atletas. Vamos supor, então. Quando eu vou peneirar atletas, eu avalio o VO2. E aí eu sei, esse atleta pode ser bom, não pode ser bom, em casos de provas aeróbicas, tá, gente? Então, aí, mesmo ele sendo bom, eu já desclassifico ele, porque vai ser impossível ele ser um campeão. Mas, se eu não posso utilizar o VO2, por que eu vejo atletas de alto rendimento fazendo esse tipo de avaliação? Eles fazem esse tipo de avaliação não é tanto para diagnosticar o VO2, porque o diagnóstico do VO2 é lá na peneiração mesmo, quando eu estou selecionando, tá? Esse diagnóstico de VO2 vai me permitir o quê? Quando eu falo de atletas, depois eu vou falar de pessoas comuns. Ele vai me permitir me dar o limiar ventilatório. Esse limiar ventilatório, eu posso trabalhar em cima dele. Vou explicar para vocês por quê e o que é primeiro esse limiar ventilatório. Então, o limiar ventilatório é o ponto no qual a ventilação pulmonar aumenta desproporcionalmente em relação ao consumo de oxigênio durante o exercício progressivo. Então, significa que eu tive um desequilíbrio, indicando que as demandas de oxigênio ultrapassaram o suprimento de oxigênio mitocondrial, resultando na transferência de energia anaeróbica, denominada de limiar anaeróbico. Por isso que eu chamo de limiar anaeróbico. Eu estou usando o fonte de energia aeróbica, de repente minhas demandas não funcionam mais e eu vou para a fonte anaeróbica de energia. Então, aí nós temos o quê? Um cansaço respiratório, que é chamada de permuta respiratória. Esse R é aqui, por exemplo, é o VCO2 dividido pelo VO2. Se ele for maior que 1, eu voltei para o meu sistema anaeróbico de energia. Menor que 1, eu estou não utilizando a gordura. Então, o próprio aparelho faz essa contagem. Mas o que é esse limiar 1 e limiar 2? Limiar 1 representa um ponto onde a produção de lactato é aumentada, mas existe um equilíbrio entre a produção e a remoção. Gente, o Felipe gritando está atrapalhando muito? Não. A mim não, pode continuar. Tá de boa, não tem motivo alguma. Não tá, você está entrando aqui gritando. Quanto mais ele fica mais velho, mais ele dá trabalho. Mais grita. Limiar, daqui a pouco ele entra aqui conversando com vocês. Limiar 1. Então, esse limiar 1, ele representa o ponto onde a produção de lactato ela é aumentada, mas existe ainda um equilíbrio entre a produção e a remoção. As fontes aeróbicas de energia continuam sendo predominantemente no fornecimento de energia para a atividade. Isso é o limiar 1. Então, o limiar 1, eu começo a ter um aumento dessa produção, mas ainda eu continuo com equilíbrio. Já o limiar 2 é onde eu perco o equilíbrio, que é o ponto chamado de limiar anaeróbico.
ponto onde a produção de lactato é aumentada desproporcionalmente a que vinham acontecendo em intensidades inferiores do exercício. E a fonte energética aeróbica não consegue mais manter sozinha, predominantemente, o fornecimento de energia. Dessa maneira, eu passo a necessitar de ajuda de fontes anaeróbicas, que acentuam o acúmulo de lactato até o induzimento da fadiga. Então, para que serve esse limiar anaeróbico? Ele serve por 3 pontos. Ele é um indicador sensível do estado de treinamento aeróbico. Ele estabelece uma intensidade efetiva do treinamento relacionada à dinâmica metabólica aeróbica dos músculos ativos. Ele permite prever o desempenho de endurance, né, de provas, na maioria das vezes com maior exatidão do que o VO2. Indicadores de lactato: concentração sanguínea de lactato, limiar ventilatório e também lactato sanguíneo. Agora eu vou mostrar para vocês a limiar ventilatório. Então, nessa figura aí que vocês estão vendo, prestem atenção. Nessa linha de baixo aqui, representa a minha intensidade do exercício. Nessa linha de cima aqui, a minha lactato, né? Minha produção de lactato. Estou começando o exercício físico. Estou começando. Essa linha vermelha aqui é minha produção de lactato. Essa linha azul é minha concentração de lactato. A linha verde, minha metabolização, ou seja, quando o meu organismo está conseguindo fazer o quê? Remover aquele lactato. Certo? Aquele processo. Peguei o lactato da corrente sanguínea, levei para o fígado. Peguei o lactato da corrente sanguínea, levei para o fígado. Representado por essas linhas aqui. Comecei o exercício físico, tá lindo. Tô conseguindo manter, pegando o lactato e levando para o fígado. Vai chegar um momento, aí meu sistema aeróbico tá realizando, tô fazendo ciclo de Krebs, muito bonitinho. E aí vai chegar um momento que essa remoção vai se igualar. Ou seja, meu primeiro limiar de lactato. Eu começo a ter uma descompensação, mas ainda eu consigo remover. Olha onde está a minha concentração aqui, ó, de lactato. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Mas aí eu continuo o exercício. Estou fadigando, estou sentindo, mas eu continuei. Quando eu chegar aqui nesse segundo limiar de lactato, o que vai acontecer? A minha produção vai ser muito alta. E a minha metabolização vai ser muito baixa. Então, nesse momento aqui, está acontecendo tudo tão rápido que eu não consigo tirar esse lactato da corrente sanguínea e levar para o fígado. Só um minutinho aqui, gente. Vamos voltar aqui. Gente, hoje tá uma maravilha, né? Então, vamos voltar aqui. Segundo limiar. No segundo limiar, quando esse lactato começa a ser produzido muito, ou seja, eu começo a subir muito a minha produção de lactato, mas eu não consigo remover essa contração de lactato da corrente sanguínea. Então, nesse momento, eu tenho uma descompensação. Olha para onde vai minha concentração, minha produção de lactato. Vai lá para cima. E aonde que vai a minha metabolização? Lá para baixo. E, com isso, a minha concentração de lactato, ela sobe de maneira muito rápida. Quando isso acontece, o exercício físico é interrompido pela pessoa. Quando ele interrompe o exercício físico, eu sei que ele atingiu o limiar, o segundo limiar de lactato. Por isso que, quando eu vou avaliar e repadronizar treinos, eu
faço isso pelo limiar de lactato, ok? Que é nesse caso aí, onde acontece essa descompensação metabólica. Por quê? Porque esse limiar aqui de lactato, ele é treinado. À medida que eu vou mantendo o exercício físico, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer exercício físico todos os dias. Vou correr todos os dias. E aí, vou começar a correr. Eu sei que o meu limiar de lactato é ali a 10 km por hora correndo. Mas à medida que eu vou treinando, essa minha intensidade vai aumentar. Meu limiar de lactato vai passando para 12, 13, 14. Por isso que eu utilizo o limiar de lactato para atletas. Ok? E para pessoas também com DPOC, problemas cardíacos, enfim, vou explicar como que eu utilizo isso para essas pessoas agora. Então, eu utilizo com essa finalidade, porque a intensidade do exercício físico, ela é controlada. Eu consigo controlar. Então, eu sei que, por exemplo, aquele atleta vai dar o máximo, vai dar o sprint dele a 18 km por hora e ele vai fadigar e vai parar. Então, numa prova, eu sei que ele tem que começar a 15, a 17, 18 foi e parou. Entendeu? Então, ele é utilizado para isso, quando eu treino atletas, para aumentar a sua intensidade. Então, o que eu aumento no indivíduo é sua capacidade em relação ao ponto do segundo limiar anaeróbico, a sua capacidade em relação à intensidade do exercício físico, ok? Que está diretamente ligada à minha frequência cardíaca. Como que eu... Ah, professor, ele vai fazer ergospirometria, como é que eu vou saber? Eu não estou medindo ali a velocidade dele pela frequência cardíaca. Vamos supor que ele atinge o segundo limiar dele, a frequência cardíaca dele vai a 180. Se eu quero treinar aquele indivíduo a 80, 90% do seu limiar anaeróbico, significa o quê? Significa que eu tenho que treinar, ele precisa manter uma frequência cardíaca de 180. Tá 160, a gente sabe que está longe de uma intensidade alta. 180 é a intensidade ideal. E o mais interessante que a gente descobriu há pouco tempo é que doenças, diabetes, pressão arterial, doenças cardíacas, quando eu trabalho com esses indivíduos próximos ao limiares, ou seja, num treino de muita intensidade, é onde eu consigo melhorar todo o seu sistema cardiorrespiratório. Eu só consigo efetivamente melhorar essas situações com hormônios, liberação de insulina, liberação de coisas positivas, né? Para o exercício físico, quando eu trabalho nessas situações de grandes intensidades. Por isso que hoje está muito famoso o HIIT. Porque o que é o HIIT? O HIIT nada mais é do que ele faz com que esses indivíduos treinem menos tempo, porém em altas intensidades. Professora, como é que eu vou colocar um paciente cardíaco para treinar? Gente, quando a gente fala de pessoas para pessoas, vai mudar de intensidade para intensidade. Então, eu vou avaliar ali na esteira. Pode ser que esse indivíduo não vai chegar nem a correr. Pode ser que a frequência cardíaca, o limiar 2 dele, eu atinjo a 6 km por hora. E assim, é muito comum. 6 km por hora na esteira é uma caminhadinha um pouco mais rápida. É muito comum isso acontecer. Então, eu sei que eu ficar caminhando com ele a 3, mesmo ele reclamando, porque a 6 vai ser um pouco desconfortável, mas eu só tenho benefício de maneira rápida e de maneira eficiente quando eu trabalho com ele próximo ao limiar de lactato. Então, toda vez que eu estiver fazendo uma recuperação de um indivíduo, seja cardíaco, seja pulmonar, seja um atleta, seja qualquer coisa, eu preciso utilizar e trabalhar em cima do limiar de lactato. Professor, mas eu não tenho ergospirometria. Geralmente, os hospitais têm, tá? E tem nos laudos médicos, no exame. Se trabalha com atleta, é claro que ele vai ter. Mas você quer trabalhar com indivíduos simples, vamos supor assim, em casa e academia, tem as formas indiretas de avaliação do segundo limiar de lactato, que é o que eu vou ensinar para vocês nas aulas práticas. Certo? Tudo bem, pessoal?
Por enquanto, tranquilo. Então, Por aqui enquanto. não, Eva, vai só até aqui, pode ficar tranquilo. Ah, O limiar, depois a gente entra em sistema circulatório. O beleza. limiar 2, limiar anaeróbico, vai até aqui, ó. Ela é facinho, essa matéria não é tão difícil, não. O limiar 2 vai aqui, limiar de lactato. Então, aqui eu começo uma descompensação. É isso que vocês precisam saber, como eu trabalhar esse limiar, tá? É o que a gente vai aprender nas aulas práticas, e caso você não possa ir nas aulas práticas, é claro que eu vou passar para você essa atividade em casa, tá? Podem ficar tranquilos. Tudo bem, gente? Então é isso do nosso sistema respiratório que a gente precisa saber bastante em relação à atividade física, é isso. O que a gente precisa saber é que também na próxima aula a gente vai entrar em sistema cardiovascular, aí depois de sistema cardiovascular, nós vamos para a nossa aulinha prática, que provavelmente será no dia 24, ok? Depois do sistema cardiovascular. Alguma dúvida? Alguma pergunta? O bom é que eu vou falando, vou empolgando, vou chegando perto da câmera, né? Um pouco vocês só veem meu nariz dando aula. Pessoal, dúvidas? Não? Eu vou tentar mandar aquele filmezinho durante essa semana, vou ver se eu consigo tirar ele aqui do PowerPoint e mandar para vocês. E aí, na próxima aula... Gente, vocês não estavam me vendo, né? Vocês estavam vendo só o teto. E na próxima aula, a gente entra no sistema cardíaco. Alguma dúvida? Tranquilo. Então tá, gente. Então, boa semana para vocês, bom restinho de semana e até semana que vem. Lembrando que eu esqueci de gravar essa aula, não está gravada. Mas É nóis. eu gravei do matutino, só que no matutino eu não consegui chegar no limiar. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima quinta-feira. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Oi, pessoal. Oi. Boa noite.